que nos deu uma preparação. Então, bem-vindas a esta segunda parte sobre objetivos, não é? Nós ontem estivemos aqui a desenvolver a base para realmente hoje conseguirem definir os vossos objetivos. Um, e este trabalho de definição dos objetivos, nós temos hoje uma hora, cerca de uma hora aqui para falarmos e para fazermos esse trabalho, mas isto é um trabalho ou é uma, sei lá, é um exercício que vocês devem integrar nos vossos hábitos, certo? Porque é das coisas mais menos teóricas que existe. A teoria, nós ontem falamos muito sobre a parte de o que é que eu preciso de fazer para me disponibilizar para trabalhar os meus objetivos de vida. E essa parte é muito importante. E quando eu falo de teoria, a teoria também tem uma energia própria. É aquilo que fica a atuar depois no nosso pensamento, fica no nosso pensamento. Portanto, nós também precisamos de teoria. É? A prática não é só a escrita, ou às vezes a pessoa pode até nem escrever assim de uma maneira muito clara os objetivos, mas tem ali uma série de ideias e tem aquilo muito presente. Como eu disse ontem, a pessoa começa a envolver-se, se tem determinados objetivos, começa a envolver-se com esses temas, começa a ler mais sobre isso, começa a falar com pessoas que estão interessadas nas mesmas coisas, certo? Começa a ler livros também, até eventualmente podem fazer um curso, porque alguns dos nossos objetivos eles estão ligados ao desenvolvimento de competências. Lembrem-se que os vossos objetivos, nós podemos ter objetivos que pedem de nós algumas características ou algumas competências que nós não temos ainda, certo? E é aqui, naquela questão que nós falamos ontem até das dores e das crenças negativas, é aqui que as pessoas às vezes param. Não é? E é compreensível, porque a pessoa pensa assim, eu quero, às vezes dou exemplos, hoje não sei, o exemplo poderia ser, eu quero trabalhar com, onde estou, não é? Mas quero trabalhar com clientes estrangeiros. Não sei falar muito bem inglês, ou o meu inglês não é hum, assim espetacular, ou não tenho a parte da conversação, entendo, aquela coisa que se diz, não é? Eu entendo, mas não sei, não consigo ter uma conversa em inglês. Automaticamente, o que acontece em grande medida por causa das nossas crenças negativas, certo? É que a pessoa diz, se calhar este não é um objetivo para mim. Então tenham atenção, percebem? Porque a questão quando eu digo fazer o trabalho, não é ter um esforço enorme, vocês têm que considerar que há competências que vocês precisam de desenvolver. Então, a melhor coisa que os objetivos, que definir objetivos nos pode trazer, é a nossa noção clara de que, mais importante do que o resultado, é eu desenvolver uma competência forte ao longo desse processo. E se eu chegar ao fim e afinal eu perceber que, olha, eu afinal até nem é com clientes estrangeiros que eu quero trabalhar, mas de repente o facto de eu ter melhorado o meu inglês abriu-me outro tipo de portas, abriu-me outro tipo de insights. É aqui que eu digo muitas vezes que os objetivos eles podem de facto mudar. Só que essa viagem que vocês vão fazendo para determinado objetivo pode trazer-vos outras coisas ainda mais alinhadas com o propósito de vida. Ok? Então às vezes estes à parte são mesmo importantes, sim. Ontem falamos sobre valores, não é? Eu aqui estou só mesmo a rever, isto é já da aula anterior. Eu convidei-vos a vocês escolherem 5 valores, agora já tenho aqui a lista toda organizadinha, porque ontem tínhamos aqui algumas palavras trocadas, mas tal como eu referi, o que importa é de facto a nossa intenção de nós respondermos e de percebermos as coisas. Eu fui lendo alguns valores, livros, a lista dos valores, um, e a ideia aqui era vocês, e isto é uma base muito sustentadora do vosso processo, convidei-vos a escolherem 5 valores para cada elemento. Os 4 elementos aqui eles vão representar forças primordiais, não é? Modelos de comportamento. E vocês, quando estão, pelo menos comigo, nas minhas aulas, tentem sempre fazer aquilo que eu também muitas vezes faço no meu processo, que é uma espécie de tábua rasa daquilo que vocês acham que sabem sobre as coisas. Eu faço isto muitas vezes também no meu processo. Então, e há muitas pessoas aqui que já estudou, por várias razões, este tipo de conceito ou de filosofia, como por exemplo os 4 elementos, tentem
não estar presos ou presas àquilo que vocês acham que já sabem sobre vocês. Ontem falei sobre isto, a questão da identidade, do autoconhecimento. O autoconhecimento não é uma coisa parada. Também não é uma coisa que está sempre a mudar. A cada dia eu acho que sou uma pessoa diferente, isso não é isso. Mas eu vou descobrindo algumas coisas importantes. Vou descobrindo porque vão acontecendo coisas, vou descobrindo porque vou fazendo exercícios, vou descobrindo porque vou tendo experiências e vou vendo coisas, não é? Diferentes minhas. Aqui era importante terem este exercício feito, não é? Desde ontem, nós tivemos este espaço aqui. Ficarem com uma lista de 20 valores, não é? E ainda este exercício que eu até enviei no e-mail a seguir à aula, e que era o e-mail que trazia também aqui o lembrete para a aula de hoje. E este exercício é um exercício, não é? Uma pergunta, uma reflexão sobre o vosso estilo de vida, e esta resposta, se ela for franca, se ela for aberta, se ela for honesta da vossa parte, honesta para quando nós somos honestos connosco, não é? Isso é o mais importante. Ela vai dar aqui também muita sustentação importante para os objetivos que vocês vão definir. Porque não me adianta eu dizer, eu quero trabalhar como enfermeira, por exemplo. Pode ser às vezes uma decisão que a pessoa faz muito jovem, porque é quando a pessoa vai para a faculdade. Estou a dar aqui um exemplo. Mas depois, na verdade, o estilo de vida, quando eu começo a refletir o estilo de vida que eu não quero ter que trabalhar à noite. Eu sou uma pessoa que não consigo lidar bem com isto. Hum, eu tenho outro tipo de, não é? Ou seja, percebem? Às vezes nós temos que ter também entre a ambição, deve ser sempre tida em conta, ambição no sentido de desejo de evolução. Isso é que é ambição, sim? Temos que ter noção de há essa parte e há o realismo também, não é? Este realismo que nos pode ajudar. E o realismo é o quê? É através do autoconhecimento. Quando eu faço uma reflexão e percebo que o meu estilo de vida ideal é viver no centro da cidade, ou é viver no campo, ou é viver junto ao mar, ou é viver. Né, e eu vou tomando algumas iniciativas, e lembram-se que um dos exercícios de ontem, depois do exercício dos valores, era perceberem no relacionamento, que o relacionamento é muito importante para as decisões que nós tomamos, que ele ou nos apoia ou nos contrai, não é? E eu estar com uma pessoa que partilha alguns dos meus valores, não a totalidade, não é? Mas de uma forma natural partilha ali. Eu ontem disse 10 dos 20 valores, mas até pode ser 5 ou 6 e para vocês ser muito suficiente, porque aqueles são muito importantes, certo? Se eu quero ir viver para o campo, ou se eu quero ter um estilo de vida mais móvel, ou se eu quero trabalhar, ou se eu quero até viver na cidade, e eu quero ter um estilo de vida determinado, não é? De uma determinada forma. E a pessoa com quem eu estou, por exemplo, que tem todo o direito a isso, não quer nada disso, não é? Isto é algo que vocês precisam de refletir, ou de comunicar, ou de encontrar. Não digo que têm que acabar a relação, mas têm de encontrar aqui uma harmonia, um ponto médio, nos dois, não é? Então tudo isto tem que ser tido em conta para quem quer de facto ter uma vida melhor, percebem? E às vezes a vida melhor não significa que a pessoa vai hum, ter um estilo de vida que ostensivamente é milionário e é isto e é aquilo, ok? O estilo de vida ideal é o que é ideal para ti. Agora, obviamente que não vais ficar apenas naquelas tuas crenças de que isto é este bocadinho, este pouquinho para mim. Não, vamos então, e hoje vamos fazer um exercício muito importante, que é o dos objetivos ocultos, e vocês vão perceber o quanto isso vai abrir a vossa consciência. Então, o estilo de vida ideal. Descreverem o mais possível a vossa vida ideal, e eu dei alguns exemplos, exemplos a ter em conta. Horários de trabalho, por exemplo, horários para o lazer também, para a vida pessoal, lugares onde vocês querem viver e estar. Imaginem, para alguém aqui é importante um sentimento, por exemplo, de liberdade. Por acaso não está na lista dos valores, mas poderia ser. A liberdade tanto pode estar ligada ao fogo como ao ar. Um, e de repente a pessoa vai viver para um local
que até é um local que tem natureza e é muito tranquilo, etc., mas a pessoa não tem acesso, não tem possibilidade, por exemplo, de viajar com facilidade, de se deslocar com facilidade, e aquilo pode dar um sentimento à pessoa que não é de liberdade, não é? Então é por isso que a vida vai se construindo com reflexões e com decisões, certo? E às vezes também temos que tomar algumas decisões erradas para percebermos o que é que nós queremos. Se não é aqui a intenção do meu trabalho, seja nas aulas, seja na mentoria, não é vocês só vão tomar decisões perfeitas. Mas ativa-se uma consciência das coisas. Eu já descrevi aqui vários exemplos, não é? Que de uma maneira simples, percebem? A pessoa não tem de andar obcecada com o seu processo e com os seus objetivos, mas de uma maneira simples, a pessoa começa a perceber o que é que significa cada decisão. Sim? Pronto. Esta questão do estilo de vida, portanto, aqui, que tipo de clima com o qual tu mais te identificas? Eu este verão, por exemplo, estive em Itália no verão. Eu gosto muito de ir à Itália, mas no verão já sei, não é? Que o calor é bastante extremo. E de facto o local onde estivemos, ainda mais, estava nos píncaros do calor. Mas estamos a falar de mais de 45 graus, não é? Eu sei perfeitamente que eu, Joana, nunca poderia decidir ou tomar uma decisão profissional ou dizer que sim a algo que fosse viver, por exemplo, num local desses, num local onde o calor fosse extremo. Basta uma coisa destas, não é? Nós aqui em Portugal às vezes não pensamos muito, quem está em Portugal, não pensamos muito nisso porque o nosso clima, apesar de nós nos queixarmos às vezes, é bastante moderado, não é? Não tem assim, quer dizer, não, eu às vezes em junho, ou em setembro falo com clientes que eu tenho a viver, por exemplo, em Bruxelas ou na Suíça, e o frio que está, não é? Não tem comparação. Pronto, então estamos aqui a falar de isto, isto parecem coisas muito detalhes, muito pequenino, mas isto tudo é importante e pode ser importante para ti. Os relacionamentos que tu pretendes alimentar, o tipo de trabalho que tu queres ter, que forma de contributo é que tu queres dar com o teu trabalho, que hábitos é que tu queres ter. Isto tem a ver com a nossa vida, isto é o nosso dia a dia. Que posses materiais é que tu poderias gostar de ter? Não é? O património que tu gostavas de ter, valor, entre outras coisas que tu possas considerar importantes. Ah, eu convidei-vos a fazerem este exercício sem pensarem em limitações, levando a sério, dei alguns exemplos ontem, não vale a pena estar a inventar, isto não é sobre inventar, é sobre estimularem o vosso autoconhecimento de uma forma muito verdadeira. O que é que vai fazer este exercício? Vai trabalhar algo que nós falamos ontem, que é a intenção, e vai dar base aos vossos objetivos. Sim? Não se preocupem se não fizeram, agora se calhar já conseguiram escrever mais algumas coisas, mas voltem a este exercício sempre assim que conseguirem. Ok? Então aqui vou dar-vos alguns. Eu ontem falei dos mitos, mas hoje resolvi dar-vos aqui o que é a resposta ao mito sobre objetivos. Um mito, o objetivo, ele precisa de encaixar naquilo que é possível. Né? E eu gosto de pensar, e sei que é verdade, pela minha prática, por aquilo que eu observo nos clientes, não digo que é verdade absoluta, mas que é extremamente possível. Os objetivos precisam de encaixar na realidade que tu queres criar e no estilo de vida que tu queres criar. Não é na realidade possível. Só. Sim? Outro mito. Os objetivos precisam de ser validados pela sociedade ou pelo teu ambiente profissional. E isto acontece muito. Se eu pensar assim, até inconscientemente. A verdade é que os objetivos eles precisam de ser validados por ti. É por isso que muitas vezes há uma coisa que parece que é muito certa, que é muito previsível, a nível de carreira ou a nível de relação, o passo seguinte. Isto é o normal. E para a própria pessoa pode acontecer que aquilo soa completamente errado. A pessoa pensa, eu vou fazer isto, mas eu sinto, a minha intuição diz-me que isto não é a coisa certa para mim.
né? Porque os objetivos, eles precisam de ser validados é por ti e pelos teus valores e pela tua intuição. Outro mito, os objetivos eles têm sempre que ser materiais. Eles não têm que ser materiais, eles têm que ser muito claros. O que é claro? Né? É vocês serem o mais claros possível ou mais específicos possível na definição e no dizerem é isto que eu quero. Outro mito, precisam ter timings fixos. 4 meses, 6 meses, 12 meses. Se ao fim desse tempo a coisa não estiver como eu defini no início, eu fico frustrado. Na verdade, o que é preciso mesmo é que o objetivo tenha um espaço temporal de concretização. E esse espaço temporal de concretização, claro que eu aconselho, sim, a que as pessoas definam mais do que dizerem até ao dia X eu preciso disto, é dizerem durante este tempo eu vou-me dedicar, e lembram-se dos valores, da intenção, etc. Eu vou-me dedicar a esta energia. De alguma forma eu vou-me dedicar a esta energia. E o espaço temporal é o que vocês devem olhar, em vez de dizerem assim, até ao final, como estamos agora em outubro de 2024, até outubro de 2025, em vez de dizerem assim, dizerem durante estes 12 meses, ou durante 2025, ou durante 4 meses agora, para quem acha que pronto, o início do ano já quer ter aqui algumas coisas concretizadas, durante este tempo eu vou concretizando e vou fazendo o processo. Outro mito, os objetivos precisam de fazer sentido, precisam de ter lógica, assim em geral. Eu já partilhei convosco, não vou estar aqui a dar exemplos pessoais, mas já dei para ajudar, para inspirar. Os maiores objetivos maiores para mim, que eu concretizei, não faziam sentido para ninguém, quase. Por escolhas minhas, a pessoa que está comigo, não é? A nível de relacionamento, partilha desses valores. Não temos os mesmos valores, exatos, iguais, mas há valores fundamentais que partilhamos, que é, eu não tenho que ter as mesmas ideias ou a mesma lógica que toda a gente tem. Então isto é super importante. Ou seja, não é uma pessoa, nem eu sou essa pessoa que deita para baixo. Ai, vais agora fazer isto? Ai, mas isso é muito. Ai, mas isso é não sei quê. Eu, Joana, não digo que vocês que são iguais, jamais conseguiria estar com uma pessoa assim. Mas jamais, percebem? E tudo isso permite, não é porque eu estou com essa pessoa ou porque a pessoa está comigo é que eu consigo certas coisas. Não. Eu defini que esta pessoa era uma pessoa que eu queria manter e com quem eu queria trabalhar uma relação ao longo do tempo. Portanto, é mérito dos dois, não é? E depois cada um faz o seu trabalho. Essa parte é importante. Agora, a facilitação, entendem isto? A facilitação, isto até pode ser um valor para vocês. A colaboração, que é um valor do ar, a facilitação, não é? Imaginem, vocês podem decidir neste espaço temporal, são valores que eu quero trabalhar, tá? Vejam como este exercício dos valores é importante vocês olharem para ele novamente até. Sobretudo quem é a primeira vez que está a fazer uma coisa deste género. A verdade é que os objetivos eles não têm que fazer sentido e ter lógica, eles precisam é de ser sentidos no corpo e na mente, no teu corpo e na tua mente, e até conseguires visualizar-te naquele resultado. Mesmo que, até na tua própria lógica, na tua racionalidade, nas crenças que tu tens, aquilo até tu pensas, realmente, isto parece que não faz muito sentido, mas para mim faz, certo? Mas mais uma vez eu faço um à parte. Sejam sérios com isto. Não é maluquices. Há uma diferença, não é? Entre sermos ambiciosos, queremos evoluir, e estarmos aqui a viajar completamente numa coisa que não tem lógica nenhuma. Percebem? Do género, vou viver de artesanato e vou conseguir com esse artesanato ganhar 1 milhão. É assim, tudo bem, até pode ser, percebem? Mas às vezes as pessoas estão tão desfasadas daquilo que é necessário para aquilo que querem,
que montam fantasias. E isto acontece muito na questão, por exemplo, dos projetos, quando a pessoa está a tentar criar um projeto por conta própria. E eu adoro quando tem clientes que estão a fazer isto e adoro conseguir ajudá-los nisso. Porque é onde as pessoas muitas vezes vêm com um molde de cabeça, de mente, de empregado, como todos nós já fomos na vida, não é? Subordinados, toda a gente foi, não é? A maior parte, se calhar, do tempo de trabalho, a trabalhar por conta de outrem, e depois vão para um negócio onde têm que ser líderes, até porque às vezes estão na área da espiritualidade ou de coisas alternativas, e têm a mesma cabeça que tinham antes. Ai, mas agora estou a fazer. Mas como é que estás a fazer isso? Não é? Porque tudo isto aqui é espiritualidade, que é o quê? Transformar-nos como pessoas. E muitas vezes o que as pessoas fazem com a espiritualidade é repetir a mesma coisa, não é? Ou focarem-se no como o mundo está mal. Então façam boas escolhas. Continuando, precisam de ser quantitativos, isto é um mito. Ai, os objetivos eles têm que ter ali a quantidade, até o peso que eu quero perder, o dinheiro que eu quero ganhar, o que seja, não é? Mas para que vocês pensem nisto de uma forma diferente, a verdade é que os objetivos eles precisam é de ser contributivos. Então, quando eu tenho um objetivo, ele tem que dar algum contributo, ele tem que ter valor para além daquilo que simplesmente é. E como é que nós vemos isto? Exemplos que são básicos. Ficar mais em forma, por exemplo. Eu tenho que ter um porquê. Em que é que aquilo vai contribuir para a minha vida? Isso tem que estar presente. Eu vou criar um projeto. Em que é que aquilo contribui para a minha vida e para a vida dos outros, no caso. E para o mundo, aliás. Não é? O contributo é uma ideia aqui muito importante. Nós desenvolvemos isto nas aulas sobre propósito de vida. Nós já fizemos aula sobre isto. Missão profissional e propósito de vida. Está no YouTube. Se isto mexeu com alguém aqui, a questão do contributo, vão rever e está muito bem explicado lá, está bem? Falamos muito sobre isso, sobretudo na aula de missão profissional. Vocês vão ver que quando fazem os exercícios e as aulas, vão encontrar uma coerência. Vão encontrar respostas muito parecidas para aquilo que é o vosso processo e aquilo que vocês precisam, tá? Outro mito. Os objetivos precisam sempre de muito esforço. A verdade é que eles precisam sempre é de quê? De que nós falamos ontem, de muita intenção. A intenção até pode ser explicada da seguinte forma. A intenção é aquela força de vontade. É aquela garra interior, aquela crença absoluta, aquela fé numa determinada energia ou num conjunto de valores. Se vocês trabalharem muito a intenção, não há tanto esta coisa do esforço. Claro que às vezes há sprints que a pessoa tem que fazer, não é? Às vezes há momentos em que a pessoa tem que fazer ali uns quilómetros a mais nas coisas, não é? E é cansativo. Mas não é sempre muito esforço. Porque se for sempre muito esforço, há qualquer coisa ali que não está verdadeira. Ok? Objetivos dos 4 elementos, que é o que nós vamos hoje fazer, vão definir, vão levar já um trabalho interessante já feito. A ideia aqui é nós integrarmos os objetivos com os nossos valores e organizarmos-los nos 4 elementos. Isto vai criar equilíbrio e uma ligação mais natural. Sem dúvida que é necessário trabalho, intenção e energia, por alternativa ao esforço e ao peso. E porquê é que é importante definir objetivos na minha visão, e do método que eu uso, defini-los nos 4 elementos. Porque para toda isto acontece, e acontece a mim, acontece a toda a gente. A nossa tendência natural, e eu vou convidar-vos a que vocês façam essa reflexão, nem precisam de escrever no caderno. Há, de certeza, uma ou duas áreas de vida, ou de uma ou dois temas de vida, nas quais vocês estão a colocar toda a vossa energia e até algum esforço, todo o vosso preocupação. Às vezes nem é uma área de vida, pode ser uma pessoa. E o que é que isto faz? Isto descentra, isto desequilibra, percebem? E muitas vezes, lamento informar, não é isso que vai resolver o problema com o qual vocês estão preocupados. Essa é que é a questão. Então, como é que ajuda a questão dos 4 elementos? Expande a nossa energia, equilibra a nossa energia. Em vez de eu estar ali, tenho um problema no relacionamento, estou em cima do relacionamento, nem que seja só com os meus pensamentos,
Porque nós, às vezes, não precisamos estar a fazer, basta a força do pensamento, da preocupação é tão grande, só vai criar mais bloqueios. Podem escrever aí: "A força da minha preocupação só cria mais bloqueios". E lembrem-se disto, por favor. Eu sei que isto é difícil de perceber, é muito o que nos foi ensinado, porque as gerações anteriores sofreram muito, não é? Na nossa ancestralidade houve muito stress, muita preocupação. Então, muitas vezes hoje, mesmo quando nós temos algumas acesso a coisas diferentes, ainda vem muito este peso, esta carga energética. Ai, a culpa não é dos antepassados. Os antepassados também, assim, digo já, não estão nem aí, não é? Já fizeram a parte deles e já estão aí para outros caminhos de evolução. Foi o melhor que conseguiram, certo? Não havia estas, nós não tínhamos estas ferramentas antigamente. As coisas eram muito mais. Não havia. Quem é que estava ali? Vamos pensar nos objetivos, nos 4 elementos. Aula gratuita. As pessoas estavam es- a- 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 com trabalho escravo, as mulheres não tinham qualquer opção a não ser estar em casa com os filhos. Percebem isto? Então, mas nós muitas vezes guardamos isto na nossa energia, estas preocupações. Nós falamos disso na missão profissional, na aula, sobre como o trabalho ainda carrega muito peso. Mesmo quando eu estou a fazer uma coisa que eu gosto, é como se não tivesse o direito a estar assim muito alegre, a ganhar dinheiro com aquilo. Eu tenho que levar aquilo com muito peso, tá? Tendência natural, mas a nossa tendência natural também é resolver isto. Então os objetivos eles vão ajudar a equilibrar esta energia. Como já falamos muito no programa, os 4 elementos são uma aprendizagem base importante no nosso desenvolvimento pessoal e podem ser usados assim em imensa coisa. Imensos temas que vocês queiram trabalhar na vossa vida. É como uma espécie de linguagem, de alfabeto da nossa orientação pessoal e espiritual. A sério, é mesmo lindo. O trabalho dos 4 elementos, e aqui lembrando, assim, mais ou menos, por exemplo, aqui no fogo, deixem também que vos diga que há a questão da identidade, pode ser importante como valor para vocês, a questão da marca pessoal pode ser importante, também faz parte do fogo. Como eu disse, não é possível falar de tudo, no ar falamos a questão da colaboração, mas também já está aqui muito no sentido de. Só deixar aqui entrar mais pessoas. Contactos, networking, não é? Mas a colaboração é também aqui um valor do ar. Colaboração entre pessoas. Então, relembrando aqui, para lerem um pouco sobre os elementos. A Liliana estava-me a pedir para repetir, por favor, a frase, e eu penso que me lembro. A frase que eu estava a dizer para vocês escreverem é: a minha preocupação, ou a força da minha preocupação, só cria mais bloqueio. Não é uma frase muito bonita, mas é uma reflexão, tá? É uma provocação, sim? Posso-vos dar aqui uma espécie de mantra antídoto para isso. Poderá ser algo como, por oposição à preocupação, quanto mais leveza, vou escrever aqui no chat, quanto mais leveza e equilíbrio, quanto mais leveza e equilíbrio trago para a minha mente, mais soluções aparecem. Acho que vai para todos aqui no chat. Vejam, por favor. Quanto mais leveza. Sim, porque é muito, muito importante, e vamos falar disso nas próximas aulas, usarmos o poder do nosso vocabulário, o mais possível. Tá? Então, para que é que nos serve hoje falarmos aqui novamente dos valores? Porque nós vamos, para cada elemento eu já vou ajudar, vamos definir 2 a 4 objetivos, certo? Vejam o que é mais ideal para vocês. Para cada elemento, vocês vão definir 2 a 4 objetivos.
dentro dos temas que estão aqui. Correto? Pronto. Vamos a isto. Estas são as ideias gerais, não é? Dos elementos. Posso ir falando, se vos ajudar. Como é que eu escrevo os objetivos? Da maneira que para vocês, quando forem ler, ou quando estiverem a ler isto, ou a pensar sobre isto, da maneira que for mais claro. A definição dos objetivos não é do género. Fogo. Tenho objetivos para o meu corpo, por exemplo. Sentir melhor com o meu corpo. Isso não é, não ajuda, não é? Isso é uma coisa que vocês podem dizer numa conversa com um amigo, não é? Eu gostava muito de me sentir melhor com o meu corpo, pronto. Mas quando estão, de facto, a definir, e depois do trabalho que fizemos ontem, vocês vão ser um bocadinho mais específicas, certo? Pronto, se calhar aqui com os valores ajuda mais, não é? Para vocês verem. Então, objetivos de fogo. 2 a 4 objetivos que respeitem os valores que vocês definiram ontem. Têm aí os valores? Os 5 do fogo? Então, quais são os objetivos? Podem ser só 2, certo? Não há aqui uma. Lembram-se quando eu falei ao bocado dos mitos versus verdades? As quantidades não é bem o que interessa. Isto aqui é só uma linha orientadora, tá? Dentro aqui destes valores do fogo. Objetivos que vão alimentar ou que vão ser também alimentados por estes valores. Há uma coerência. Toca a escrever. Espero que aqui a imagem do Zoom não esteja a tapar, porque como o slide está muito preenchido, pode estar aqui a tapar. Mas digam-me se houver alguma palavra que não conseguem ler ou se tiverem alguma dúvida. Sim? Alguém quer partilhar alguns dos valores aqui? Que eu posso ajudar. Posso fazer aqui uma espécie de mentoria. Posso dar exemplos de quais é que seriam por exemplo, para um valor ou dois, qual é que seria o objetivo que eu poderia intuir que aquela pessoa tem. Claro que não vou ser eu que vou decidir, mas se alguém precisar de ajuda, a mesma coisa vão fazer para a terra, para o ar e para a água. Sim? Cada cinco valores escolheram ontem, podem escolher agora, vocês vão colocar objetivos que, no fundo, unifiquem aquilo. Até porque nós estamos a falar de cinco valores dentro de um elemento, no fundo, também são muitas vezes valores que estão muito ligados entre si. Não é uma coisa completamente nada a ver uma coisa com a outra. Então vocês podem até escolher só 2 objetivos, mas sejam específicos. Específicas, desculpa. Não é muito importante definirem um timing. Como eu dei o exemplo há pouco, definam os objetivos que vocês querem para o espaço temporal de 2025. Não é? Durante este espaço temporal, eu quero desenvolver isto. É extremamente importante para mim. E eu já sei porquê. Porque os valores são estes os valores que eu quero desenvolver. E ao conseguir desenvolver estes objetivos, estes valores estão reforçados na minha vida. E são plataformas para eu depois ir para outras evoluções e para outro progresso, não é? Para outros, eventualmente, outros objetivos. Vejam que quando vocês estão a escolher que objetivos é que têm, até nessa definição podem estar crenças possibilitadoras ou crenças completamente negativas, não é? Sobre aquilo que
querem ou sobre aquilo que acham que conseguem. Mas nós depois ainda vamos fazer outro, não se preocupem agora com isso. O próximo exercício vai no fundo levar-vos a vocês irem ainda mais fundo, fundo ou alto, naquilo que são os vossos sonhos. Quem é que já conseguiu escrever? Deem feedback, por favor, no chat. Tá? Vamos ver aqui. A Sofia está a fazer o segundo objetivo. O segundo objetivo de quê? Do fogo? Sim. Isto é um trabalho, é um exercício profundo. O elemento no qual vocês podem sentir que precisam de mais quantidades ou até números pode ser a Terra. Porque aí sim, imaginem que o dinheiro ou a expansão financeira é um valor, não é? Ahm, Pode ser importante vocês colocarem, não é, um valor qualquer que vocês querem atingir, ou até um património, ou alguma coisa que vocês querem alcançar. Claro que isso deve estar ligado aos valores sempre. Tentem sempre escrever de uma forma positiva, daquilo que querem, não o que não querem, não o que querem que não aconteça, não é? Ou seja, isto é muito, muito importante. Vocês nas próximas aulas vão quase aprender ou reaprender a usar a palavra. Quem é que aqui consegue claramente perceber o quanto isto está relacionado com o objetivo maior deste curso? Evoluir mais, que é a autoestima. Definirem os vossos objetivos e desenvolverem essas competências que eles pedem e esses valores que eles pedem durante este espaço temporal é um trabalho de autoestima. Pronto, a Sofia diz que é a primeira vez que faz algo do género e que sente que tem mesmo necessidade de ser o mais específica possível, embora seja um exercício desafiante. Um, quem é que me pediu aqui o slide dos elementos? É este, não é? Que estamos agora, certo? Posso pôr novamente o que estava a seguir. E agora o dos valores. Porque os valores aqui, eles descrevem basicamente o que é cada um destes elementos. Ahm, Pronto, então é este aqui, estão a pedir, certo? Ahm, este exercício, eu não gosto muito de regras rígidas, ou dizer às pessoas todas as semanas, todos os dias têm que fazer isto ou aquilo. Não me cabe a mim, somos adultos, somos adultas, portanto não me cabe a mim dizê-lo. Cabe-me dizer-vos o que é que eu acho que resulta. O que é que resulta comigo? O que é que resulta com as minhas alunas ou com as minhas clientes? Resulta que a pessoa tem envolvimento e proximidade com aquilo que quer, não é? Seja através da escrita,
seja através de ter tempo, encontrar um espaço seguro e tempo para pensar sobre as coisas, para refletir, para desenvolver estas questões, porque mais do que escreverem, que é importante, porque a escrita é quase como um registro energético, é por isso que os mantras também são importantes, de vez em quando escrevemos os nossos mantras, mas também o mais importante é mentalizarmos os mantras todos os dias, vamos falar disso na próxima aula, porque é preciso trazer o quê? Presença para isto. Isto é para nós, não é? É para cada um de nós, não é para agradar ou para dizer, não é esse o sentido, tá? Então, dentro do fogo, vocês vão muito por esta questão do corpo, da identidade, da expansão, não é? De uma certa assertividade, uma afirmação, não é? O fogo não tem vergonha. O fogo não conhece a vergonha. O fogo tem orgulho naquilo que ele é. É a parte de nós que diz: eu tenho orgulho em ser quem eu sou, eu estou aqui. Eu estou aqui, ok? A terra tem a ver com o que é que eu estou a construir, o que é que eu tenho que é palpável, não é? Isto é tudo muito lindo, muito bonito, mas o que é que eu tenho que é aquilo que eu considero seguro e, e que é visível e palpável, não é? E que me dá um sentimento de respeito, por exemplo, de credibilidade. No fundo, a Terra é matéria, mas é uma matéria que nos constrói, não é? E que também está muito ligada à nossa energia. É profundamente espiritual, não é? O ar é o quê? O que é que eu sei? Que mensagem é que eu passo? Como é que eu uso a minha voz? Como é que eu me ligo às pessoas de uma forma social, não é? Numa forma de colaboração, de troca, não é numa forma de amigos que eu quero agarrar e apegar-me, estou muito apegado, não é isso. Tá? Como é que eu transmito a minha mensagem? Tudo isso. Na água é muito como é que eu me sinto, como é que eu me relaciono, como é que estão as minhas relações. Perceberam agora aquela questão dos focos de energia que eu estava a dizer que tendencialmente, naturalmente, nós vamos muitas vezes colocar preocupação, nem sequer é uma energia de desenvolver aquilo ou de resolver, mas é uma preocupação só em dois ou três temas. E agora vocês estão a ver aqui nos objetivos como isto se vai, afinal, não é? Não é só aquilo que é importante. Não é só aquela preocupação que tem que estar na minha cabeça. Na minha cabeça tem que estar aqui um conjunto de coisas que me vão equilibrar e depois vão me expandir como pessoa. Não é para eu ser uma pessoa perfeita, é para eu ser uma pessoa em evolução. Sim? Então a água vai dizer como é que é a tua relação com a família, até pode ser só uma relação já meramente energética, como é que é a energia quando eu penso naquelas pessoas, não é? Quando de repente há algum tema de família, como é que eu lido com isto? Como é que eu me cuido? Como é que está a minha espiritualidade? Agora é tal coisa, não é? Vocês escolheram 5 valores, portanto, há aqui de todos os temas de cada elemento, vocês não vão a tudo. Definirem 2 objetivos já é espetacular, porque vocês já estão a ir àquilo que é o ponto. Algumas pessoas vão mais variar, não é? 4, se calhar 4 objetivos, se calhar um bocadinho mais, outras vão ali diretas ao assunto. Pronto. Cada pessoa tem o seu formato. Conseguiram escrever? É porque há aqui outra proposta a seguir. Tá? E isto é algo que vocês podem levar, esta sim, uma prática mais, se calhar mais constante, que são as tarefas transformadoras ou as ações conscientes. Podemos chamar de tarefa transformadora ou ação consciente. Porque é o que acontece quando levam os tais 2 a 4 objetivos de cada elemento. Parece muito, mas depois não é. Depois vocês vão ver, isto diz respeito à minha vida. Isto é o que seria natural para mim, não é?
para eu de facto sentir que estou a viver o meu propósito e todas estas coisas que se falam tanto, hum, é aquilo que me mostra que eu estou na prática ir a fazer esse caminho. São as tarefas transformadoras ou as ações conscientes. Então, para cada um desses conjuntos de objetivos, vá, porque imaginem, vocês têm 2 objetivos no fogo. E nesta fase muito próxima, nos próximos dias, quando eu vos pergunto qual é a ação consciente ou a tarefa transformadora que tu escolhes para aquilo, que é aquilo, o que é que tu vais fazer na próxima semana, vocês podem dizer: "O que eu vou fazer tem a ver com um destes objetivos", não tem a ver exatamente com os 2, tem a ver com um. Porque há aqui um e aí vocês vão logo ver, este é prioritário. E essas tarefas transformadoras ou ações conscientes, aí elas devem ser algo que vocês conseguem fazer, decidir. Por vezes, como na água, ou até às vezes no ar, pode ter a ver com uma mudança interior que vocês têm que fazer. Uma conversa, ou uma forma de dialogar com o outro, ou uma forma de estar, ou não ir a um lugar, deixar de ir a um lugar, pode ser isto. É algo tão simples quanto isto. Por isso é que é uma tarefa transformadora, porque é uma coisa que vocês fazem mesmo. É isto que traz os objetivos para a vida real. Sim? Então, estas ações conscientes ou tarefas transformadoras são atos, atitudes que estão alinhadas com aquilo que vocês pretendem manifestar. E elas surgem quando, e nós estamos a trabalhar para isto, quando a energia está alinhada. E eu percebi uma coisa, e há uma diferença entre perceber e sentir. Porque às vezes é aquela sensação de que eu sei que isto é importante, eu sei que é isto que eu tenho que fazer, mas eu não sinto ainda e, portanto, eu não faço. Mas se houve aqui alguma coisa nestas aulas, sobretudo nestas 2 aulas, que vocês já passaram do só da mente, já passaram para o sentir mesmo, essa é algo que vocês nos próximos dias vocês já vão tomar alguma iniciativa. Então, é quando vem esta ação. E eu sinto que já nada nem ninguém me pode fazer esquecer aquilo. Eu já não consigo não saber, não sentir aquilo. Sofia, pode partilhar, sim, claro. A Sofia pergunta se pode partilhar um objetivo para aferir se está a criá-lo nos parâmetros orientadores. Sim, claro que sim. Estas ações, elas surgem quando a intuição falou comigo de uma maneira tão inesperada ou direta, eu recebi um sinal tão claro que é impossível eu não conceder sentido e é impossível eu argumentar com aquilo. É impossível quase. Então é neste estado que nós procuramos estar. De repente eu percebi, eu dei-me conta e aqui aparece emoção. E é muito forte quando a pessoa percebe isto. E já não consegue mais estar, nem ser, nem ter, nem ver isto da mesma forma. A perspectiva muda. É quase como é a questão do salto quântico. O divisor de águas, não é? Há um antes e um depois. Há uma mudança profunda, há um antes e um depois. Toda a gente vê isto? Não, sou eu vejo. Eu sinto, eu sei. É sobre mim, tá? E não pensem que isto vem sempre sob a forma de decisões tipo filme de Hollywood, em que vocês mandam a casa abaixo e é uma coisa muito, muito. Às vezes as coisas mais fortes, elas não precisam que vocês, entre aspas, tenham que partir tudo. Às vezes é assim uma coisa que, sobretudo quem anda a aguentar há muito tempo qualquer coisa, ai, não tenham dúvidas que vocês vão explodir, não é? E não deixem que alguém vos diga que vocês estão, ai, tá, a pessoa está louca, o que é que se passa contigo? Passaste a cabeça. Se calhar tu não te passaste a cabeça, se calhar já há um acumular no trabalho, na família, na relação, nisto ou naquilo, nas amizades, há um acumular e de repente
Sim, não digo que vocês vão andar uma semana a descascar e a culpar os outros, mas vocês precisam se calhar de pôr ali um limite. Às vezes há coisas que se resolvem com uma frase ou duas. Lembrem-se sempre disto. Lembrem-se da assertividade do fogo, lembrem-se do poder da comunicação no ar e alguma leveza também, tá? Estou a dar aqui um à parte. Então, o objetivo de fogo aqui é para ajudar a Sofia, fazer aqui uma pequena mentoria. Através do agendamento de blocos de tempo de 21 minutos diários, dedico-me à autorreflexão sobre a minha identidade, criando mantras para o meu empoderamento. Vamos lá ver. Há aqui já uma mistura que é, isto é um objetivo de terra. Pronto, pode haver aqui uma enorme vontade de, na minha agenda, eu encontrar tempo para mim, de organização. Então, na terra, há aqui uma questão, não é? Que é tempo para mim, dentro das ações transformadoras, entre uma ação transformadora e o próprio objetivo, é preciso haver aqui já uma noção, porque a Sofia já conhece a sua vida e o seu dia a dia, eu não conheço, não é? Conheço o meu, para saber em que momentos do dia e da semana, não é? Empoderando-se, é que consegue encontrar este tempo e marcar este tempo ali. Ok? Isto é um ponto. Organização de tempo. Isto é um objetivo também de fogo. Desculpa, de terra. Tá? No fogo, o que é que eu vejo aqui? Há aqui um objetivo de fogo. Alguma coisa relacionada com a identidade. Né? Com a minha, será a afirmação, será a minha marca pessoal, será o meu. Também há aqui uma questão de autoconhecimento. Quem é que eu sou? É muito uma questão do fogo. Pronto. Pode ser um objetivo do fogo, por exemplo, aqui, reforçar cada vez mais a minha identidade através de quê? E aqui é que entra a especificidade. Pronto. É super útil, esta questão, Sofia. Muito obrigada, porque isto são, de facto, lá está, se nós estivéssemos numa mentoria individual, trabalhávamos isto e de repente, não é, já havia aqui toda uma linguagem que a Sofia aprendia e que já levava as coisas de uma maneira personalizada, não é? Obviamente que eu numa aula consigo-vos dar aqui algum conteúdo importante, mas não vou conseguir que vocês levem tudo perfeitinho, tá? Pronto. Nós vamos ter uma sessão de mentoria de grupo no final do curso. Aí provavelmente nem vai ser gravado, porque acho que também, como vou abrir os microfones, vamos poder falar, vamos poder trazer aqui os nossos temas e, portanto, serve para isso também. Poderei não chegar a toda a gente, mas teremos isso. Porquê? Porque é importante ir ao tema. Fez sentido isto, Sofia? Há aqui duas coisas, não é? Pronto. E é assim, a questão do empoderamento, eu depois corrigi a lista ontem dos elementos. Uh, o empoderamento ele vai através de todos os elementos, na verdade, tá? Mas está muito relacionado a questão do poder pessoal, não é? E do empoderamento ao fogo. Também é fogo. E o que eu preciso que a Sofia faça é que pergunte assim: o que é empoderar-me? O que é para mim empoderar-me? Na prática. Pronto. Tem o valor de liberdade. O que é para mim, na prática, ter liberdade? E isto é a vossa definição de objetivo. Sim? E eu tenho sempre muito cuidado de não dar muitas orientações neste tipo de aulas sobre como definir objetivos, porque eu posso estar a cercar o vosso processo. Eu não quero fazer isso. Porque quando surgem estas dúvidas, há mais oportunidade da pessoa aprender e refletir. E provavelmente a Sofia já não se vai mais esquecer. E quem esteve aqui a ouvir com atenção, não se vai mais esquecer destas indicações que eu dei, mais para as personalizadas, está bem? Pronto. Crenças possibilitadoras são muito importantes, nós vamos falar disso nas próximas aulas sobre o poder do pensamento, em que nós vamos ver, não é? Falar muito sobre crença positiva. Elas vão se construindo em mantras que vão permiti-las, que vão respeitá-las. Lembram-se há bocado, quando eu partilhei no chat aquela pergunta, aquela questão, aquela frase. A força da preocupação só cria mais bloqueio, mas depois dei-vos um mantra. Vocês precisam, é como quando vocês estão a tentar ajudar alguém e devem fazer isso convosco próprias. Vocês estão a tentar ajudar alguém e de repente aquela pessoa está, porque está numa situação complicada, está a dizer muitas frases negativas, como é normal, e vocês tentam o quê? Reformular pela positiva. Vocês fazem isso já naturalmente, não é?
a não ser quando já perderam a paciência com a pessoa, porque a pessoa está sempre a queixar. Aí já, pronto, então olha, está aí tudo mal e não sei o quê. Mas quando nós naturalmente, o ser humano, nós temos isto. Nós tentamos ajudar os outros assim às vezes. E então temos que fazer isto connosco também. Quando vem uma crença negativa, o tal bloqueio, tal preocupação, eu vou tentar fazer aquilo que era nós aprendemos isto nas aulas de português. Não é? Que era reconstruir uma frase pela afirmativa, ou colocar uma frase interrogativa. É uma reinterpretação daquilo que se está a pensar ou a dizer. Não é? As crenças possibilitadoras constroem-se com melhor escolha de pensamentos. Não vou policiar os meus pensamentos, mas posso escolher, às vezes, pensar numa coisa mais positiva ou mais construtiva. Melhor escolha de pessoas na nossa vida. Ações alinhadas, que é isto que eu vos estava a convidar a fazerem com os vossos objetivos. Terem ações conscientes, tarefas transformadoras. Uma visão possibilitadora da vida, né? Possibilitadora dos objetivos. Maior autoestima e poder criativo. Quando eu digo poder criativo, o poder criativo é a criatividade espiritual. Que é eu passar de um estado em que estou agora, né, para algo que eu posso construir, eu posso manifestar, eu posso sentir que eu não tinha antes. Ou seja, eu criei ali qualquer coisa. Sim? A criatividade não é só fazer desenhos. Né? Hum, uma questão também aqui das crenças possibilitadoras, não é? Consistência, e isto eu vou-vos explicar esta frase, a consistência de mergulhar nos universos que vão veicular as mensagens das minhas crenças. Parece muito complicado, mas é o quê? Eu vou me envolver com temas, com mundos e com pessoas e ambientes que têm a ver com as crenças possibilitadoras que eu quero ter. E as crenças possibilitadoras que eu quero ter estão espelhadas nos meus valores. Está lá, sim? O entendimento da energia e do seu funcionamento. Nós precisamos de entender como é que isso funciona, não é? E funciona muito através daquilo que nós estamos a pensar e através daquilo que nós estamos a deixar que entre na nossa vida. Vocês aqui, por exemplo, enquanto estão aqui na aula, estão a deixar que entre informação sobre, não é? Sobre o que vocês andam à procura, que é a evolução espiritual. É a melhor informação do mundo. É a minha informação, poderá haver mais, outras, não é? Mas é a que vocês estão a receber neste momento. E aqui está totalmente, a minha intenção total aqui é ajudar. Não é? Então há um entendimento da energia, como ela funciona. É a energia que eu coloco nas coisas. Ou a energia que eu deixo que entre na minha vida. E entendemos como é que se manifestam a maior parte das situações da nossa vida. Aquelas que nós podemos entender, que elas acontecem porque nós estamos a permitir. Sejam as boas, como quando vocês olham para aquilo que vocês já conquistaram, para aquilo que vocês conseguiram, e vocês conseguem ver: estou grata à pessoa ou ao lugar que me permitiu isto, mas também estou grata a mim porque eu contribuí para que aquilo acontecesse. Aquilo foi uma conquista minha. É preciso haver este entendimento, não é? Assim como para as mais negativas. Novas escolhas de linguagem. Elas constroem-se, as crenças possibilitadoras constroem-se com novas escolhas de linguagem. Ontem até vos dei o exemplo dos e-mails, não é? Do não consigo. Nós temos que escolher, não é? Independentemente de não conseguir, porque há coisas que nós podemos não estar a conseguir. Não é? Mas o que é empoderamento? Empoderamento não é aquela coisa, é moda, feminismo. Não, o empoderamento é para toda a gente. Não é só para as mulheres. O empoderamento, levem esta definição, empoderamento, pelo menos como eu trabalho, como eu quero que fique como legado, é um mundo de possibilidades. É eu dizer assim, ao empoderar-me, eu vou começando a perceber a quantidade de coisas que eu posso fazer, diferentes, novas e melhores, e que até então eu achava que não eram possíveis. Empoderamento tem a ver com poder fazer, poder ser. É um foco numa determinada energia. Isto é o que eu posso fazer. E quanto mais vocês se focarem nisso, mais vocês vão ver eu posso fazer mais e mais. Assim, façam uma lista. Isto é também outro exercício, não é? Mas já vocês já estão cansadas de listas, porque eles estão a fazer, nestas aulas especificamente, imensos exercícios. E dou-vos os parabéns por isso. Mas há um exercício de empoderamento que é 10 vezes a frase eu posso.
E em 10 vezes que vocês completam essa frase, eu posso, vocês vão escrever uma coisa diferente, possibilitadora. E vocês vão ver que isso é que é um empoderamento. O empoderamento não é um conceito abstrato. Sim? Temos aqui mais um exercício para terminar, muito importante, que vos vai deixar a pensar, vai-vos deixar a sonhar. Objetivos ocultos. Já ouviram falar disto? Quem já trabalhou comigo? Já. Objetivos ocultos são sonhos e desejos pessoais, independentemente de há quanto tempo eu os tenho, de quais é que são, e que eu tenho a tendência natural para sabotar, para usar termos negativos, lógicos, racionais, e uso isso tudo para quê? Para não levar a sério. Isto é muito, este exercício, isto é extremamente importante para tudo, para a vossa criança interior, para o vosso adulto interior, para a pessoa que vocês querem ser, para a vossa espiritualidade também. E pode elevar os vossos objetivos que vocês estavam aí a escrever e que ainda eu sei que ainda não conseguiram fazer tudo, vão fazer em casa, não é? Depois abrem novamente o vídeo no YouTube e vão ver. Portanto, rever, ouvir novamente, nem precisam de estar a olhar, quase, basta ouvirem. Aqui, estes objetivos ocultos e vocês fazerem esta reflexão vai-vos elevar a fasquia. Ai, para mais quantidade, para mais esforço, não. Vai-vos elevar a fasquia daquilo que são os vossos desejos e as vossas paixões. Por amor de Deus, não inventem que porque têm filhos, ou porque não têm filhos, ou porque não têm isto, que vocês não podem fazer. Não culpem as outras pessoas, tá? Nem a vocês também. Esqueçam a culpa. É a culpa, arrependimento e comparação são os três inimigos da espiritualidade. Não faz sentido sequer. A não ser que queiram mesmo perder tempo. Não é? Não queiram isso. Nos objetivos ocultos, nós vamos ter as crenças limitadoras a gritar completamente. A gritarem. Eu vou dar um exemplo, lá está, aqui eu tenho receio de estar a limitar ou estar a influenciar. Mas sabem aquelas pessoas que estão numa relação há algum tempo e no fundo, aquela pessoa, pode ser mulher ou homem, não há, pode ser ambas as partes, uma das partes pode ter isto, qualquer uma delas. O sonho era casar, mas casar mesmo. Casar ou recasar até, voltar a casar, há ali qualquer coisa e aquilo ficou como um objetivo oculto. Porque a pessoa aprendeu a mastigar aquilo, porque na verdade, para o parceiro ou para a parceira, aquilo não é até uma coisa a evitar, e aquele objetivo ficou pendurado, aquele sonho ficou pendurado. Quem diz casamento, diz outra coisa qualquer que vocês querem muito fazer. Eu sempre quis, não é? Qualquer coisa, levem muito a sério e vocês vão fazer o exercício. Vão. Hoje, tá? Não culpem o parceiro. Não culpem o mundo, a crise, nada disto, tá? Não façam isto. Tentem perceber quais é que são estes objetivos ocultos. Nós podemos, normalmente revelam-se, ninguém vai escrever aqui no chat, não é? Como é óbvio. Mas eu já tive muitas revelações, por exemplo, em sessões individuais, é que as pessoas partilham comigo. Podemos revelá-los, obviamente, num espaço mais seguro, que é através da nossa escrita. Porque são uma verdade pessoal e íntima que me custa a partilhar, inicialmente. São quase como segredos, percebem? Ou aquelas frustrações. Estão no inconsciente em segurança. Beneficiam muito da consciência de nós usarmos a nossa voz para dizermos o que queremos fazer, ou o que nós queremos, e usarmos o nosso poder pessoal para isso também. Pode acontecer que alguns destes objetivos ocultos vai chegar um momento, para quem os quer trabalhar, claro, em que vocês vão ter que dizer: isto é o que eu quero. Isto é muito importante para mim. E vocês vão ter que perceber se, no caso de ser algo que é passível de ser com outra pessoa, não é? Vocês vão ter que ouvir a resposta. E vocês vão ter que
trabalhar e evoluir a partir dali. Não é? Mas a maior parte dos objetivos ocultos podem nem ter nada a ver com os outros. Tem a ver com coisas que vocês sempre quiseram, sonharam, fazer, desenvolver, ser, ter, o que quer que seja. Pode ser a nível de imagem, pode ser a nível de financeiro, pode ser a nível de relações, pode ser a nível de estilo de vida. Lembra-se do exercício do estilo de vida? Podem, por exemplo, um dia, sim, quando, como aqui a Sofia estava a definir, naqueles 20 minutos que vocês vão investir de tempo pessoal para vocês, deixa-me cá olhar para o exercício do estilo de vida, mas através desta consciência de objetivos ocultos. Que é o quê? O que é que eu quero mesmo, mesmo, mesmo? Sim? Pronto. Não são objetivos estapafúrdios, não é? Ou desligados de quem eu sou, ou das possibilidades que eu tenho. São apenas mais ambiciosos. Eu vou voltar a repetir: a ambição é um desejo enorme, urgente de evoluir. Parem de associar ambição a uma coisa negativa ou materialista. Tá? E estes objetivos ocultos são apenas mais ambiciosos do que aquilo que eu estou habituada a aceitar. Ou até do que eu estou habituada a ver. Ou do que eu me habituei a ver na minha família, na minha linhagem. Porque inconscientemente se serviu assim para eles, a vida foi assim para eles, e muitas vezes nós estamos a repetir a vida dos nossos pais, de alguma forma acabamos por repetir, ou de alguém da família, que eu habituei-me. Mas tanto como eu me habituo a uma coisa, eu posso me desabituar e habituar a coisas muito melhores, nomeadamente a nível de formato de pensamento. Tá? Então vamos aqui, dar aqui este salto, está bem? E este salto é, dentro desta lógica, agora vou aqui, ok, eu tinha colocado na mesma 2 a 4 objetivos, porque eu quero o melhor. Eu quero que vocês levem o melhor daqui. Ou seja, quanto mais vocês conseguirem responder, mesmo que depois de 4 objetivos vocês vejam, se calhar só 3, é que fazem realmente sentido para mim neste espaço temporal, mas o que interessa é que vocês desenvolveram aqui ao máximo. Sim? Então eu gostava muito que vocês colocassem aqui sonhos, que são estes objetivos ocultos. Qual é o meu sonho a nível do fogo? Né? Para a minha expressão pessoal, a minha dimensão física, o meu corpo, a minha marca pessoal. Vejam o que é que já está mais importante aqui. Coloquem um sonho, sim? E a mesma coisa para a Terra. Se calhar o meu sonho é ter uma determinada casa, uma determinada carreira, um determinado patamar financeiro. No ar, se calhar é um curso que era uma coisa espetacular a nível, se calhar é uma formação que eu quero fazer. Se calhar é uma forma de falar ou de me relacionar nas amizades, não é? Mas vocês vão puxar ao máximo a vossa consciência. E na água temos aqueles sistemas de relacionamento, não é? De relacionamento amoroso. Eu aqui gosto de focar muito esta parte do relacionamento amoroso. Quais são os vossos objetivos ocultos? Aquelas coisas que vocês se habituaram a, pá, isso é muito. Eu gostava, mas. Lembrando sempre aqui, mas para que é que serve eu estar aqui a falar dos meus sonhos se. Crenças. São crenças para vocês. Isso é uma crença negativa. Porque há imensa. Eu lembro-me de fazer em 2013 uma lista de objetivos que era um exercício completamente louco, em que tínhamos que colocar 40 objetivos. Né? Então chegava uma altura que a pessoa não tinha outra alternativa só a inventar. Quase. Ah, o que é certo é que eu depois fui à minha vida. Não é? Na altura nem sequer estava muito focada nesta questão propriamente era mais uma área de coaching na altura que eu estava a trabalhar. E o que é certo é que dos que eram mais, não estapafúrdios, mas enormes, como ter uma casa fora de Lisboa,
havia uma questão de uma viagem também, uma viagem além mares, não é? E acabei por fazer mais do que uma. Uma delas foi ir à China, que era uma coisa que foi, além de ter sido bastante tempo que lá fiquei, ter sido, em termos de turismo, espetacular, também fui trabalhar. Também consegui, assim, com um e-mail, um contacto que eu fiz, estabelecer um contacto com um espaço de terapias e fui dar consultas na altura, que eu fazia era consultas de astrologia, e dei uma palestra em inglês, que era uma coisa que, percebem, era algo que não estava assim, não era muito lógico. O que é que esta pessoa vai para a China fazer? Não é? Mais especificamente Macau e Hong Kong. O que é que vai para lá fazer? Tem lógica, não é? Que lógica é que isto tem? Tinha para mim, não é? Acabou por surgir, acabou por. E digam, e pensem nisto: o universo dá coisas quando vocês começam a focar para ali. Portanto, estas coisas, porquê fazer esta maluquice? Porque vocês podem estar aqui a pôr uma semente, ou duas, ou três. Vocês daqui a 2 ou 3 anos pensam: pois é, isto afinal não era um bicho de sete cabeças. Isto afinal não era impossível. Então dou aqui alguns segundos para vocês fazerem alguma reflexão. Vamos a isto? Para quem estiver depois a ver no YouTube, podem sempre colocar pausa para terem um bocadinho mais tempo a fazer os exercícios. Perceberam? Ficou clara esta questão dos objetivos ocultos? Eles são ocultos, mas a ideia aqui é nós trazermos para a luz, para a consciência. O que é trazer luz sobre alguma coisa? O que é estar iluminado? É ver, não é? Quando colocamos luz em alguma questão, ou vem luz sobre alguma coisa, nós conseguimos ver. Então aqui o exercício é verem. Nem é estarem preocupados como é que isto vai acontecer. Os objetivos ocultos, vocês não têm que ficar preocupadas como é que isto vai ser possível ou não. Mas vocês têm que os honrar e têm que lhes dar espaço e têm que os escutar. Isto é sobre vocês, isto é autoestima na sua forma mais pura. Sim? Pronto, aqui já falamos das ações conscientes. Aqui, em jeito já de conclusão da nossa aula, porque é uma aula exigente, eu sei, deixo aqui algumas dicas, algumas reflexões importantes. Se vocês não se dedicarem a criarem a vossa vida, e criarem a vossa vida é vocês colocarem, por exemplo, este conhecimento ao serviço da vossa vida, não é? Alguma coisa externa vai estar a cuidar e a criar a vossa vida por vocês. Isto é uma coisa que eu digo muito à minha filha, quando ela tem 17 anos. Se tu não decidires, se é tanto faz, alguém vai decidir por ti. Pronto. E vai chegar uma altura em que, quando estás-te a tornar adulta, não é? Em que tu vais ter que tomar cada vez mais decisões por ti, se queres determinadas coisas, obviamente. Isso não significa que eu não possa ter ajuda, e eu, qualquer pessoa, não possa ter ajuda nessa criação. Quando eu digo nós criamos e nós somos responsáveis por aquilo que criamos, isso não significa que estamos sozinhos no mundo. Por isso é que eu vos falo sempre: que relações é que vocês têm? Como é que são os vossos relacionamentos? Porque não é do género, tem umas relações completamente. Está tudo tóxico, mas eu, se me focar, eu vou conseguir. Não, não, porque o ser humano não funciona desta forma. E isto é o que muita gente faz, não é? Então, se as relações estão tóxicas, há ali questões, até nos 4 elementos, porque às vezes vocês não têm que ir direto lá. Vocês, se trabalharem o empoderamento, vai trazer aqui muita resposta sobre como trabalhar estas relações. E eu sei que é difícil, porque as relações dependem de dois também, não é? Mas não adianta estar a dizer que eu vou criar, claro, há uma ligação sempre. Eu não vou estar, não crio tudo sozinho ou sozinha, não é? Mas crio uma grande parte. Não é? Estas metas que nós falamos, objetivos, eles devem servir para a tua evolução. Portanto, o que é que vai acontecer aqui?
para quem já conseguiu escrever aqui alguns objetivos. Eles vão estar num lugar, num determinado lugar, os objetivos, entre o que tu queres, o que tu já gostas de fazer e as coisas que tu sabes que são, no fundo, um bocado desconfortáveis, mas que vão ser úteis. Então, não é só, isto, eu tenho este objetivo, vou fazer isto porque até é uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu gosto, já é fácil. Também tem que ter ali uma dose de desconforto, percebem? Não é, esforço, isto é horrível para mim. Claro que não, porque vocês já fizeram o exercício dos valores. Isto já tem que fazer sentido de alguma maneira, não é? Mas tem que haver ali um certo desconforto. Porque esse desconforto vai-vos levar a quê? Desenvolver competências que vocês ainda não têm de uma forma muito firme. Lembrem-se, o processo é de cada um. O teu processo é teu. Os teus objetivos, eles podem, lá está a questão da colaboração, ser partilhados com alguém que te possa dar contributo, que é importante para ti, mas acima de tudo, se tu escolheres essa pessoa com quem tu vais partilhar objetivos, e se vocês vivem com pessoas, adultos, não é? Porque os filhos não vale a pena, tens que me ajudar a ter mais paz de espírito. Os filhos não é essa a função. Mas se vocês vivem com outros adultos, é importante dizer: olha, eu estou a tentar desenvolver isto na minha vida. Mais tempo para mim, mas posso ter a tua ajuda, posso ter a tua colaboração e eu posso ajudar. Se vocês não conseguem ter este tipo de conversa numa relação, vejam, tá? Por favor. Quando partilham, tentem cada vez mais partilhar com pessoas que consigam ter uma atitude construtiva e uma atitude alegre perante a vida. Sim, não é? Tragam honestidade, ambição e coragem para este tipo de trabalho. Algum realismo, mas também o toque mágico e pessoal, não é? Que é aquela ideia de que é possível algo mais. Claro que sim. Não é só o que é palpável agora. Nas aulas, é normal que venham reflexões. Eu dou aqui um exemplo, eu uso uma palavra, eu tenho uma tirada um bocadinho mais específica e vocês podem sentir medos e traumas a aflorarem. A resposta, procurem que a vossa resposta seja através da vontade de criação e de cura e não através de se fecharem novamente. Sim? Vocês não imaginam o poder que tem este tipo de trabalho. Vocês podem estar a perceber, a sentir, né? A Joana fala aqui de mentoria e de acreditem, não fazem ideia do que. E aqui a partilha é gratuita, não é? Mas um investimento numa mentoria, pelo menos aquela que eu faço e que eu tenho vindo a desenvolver, vocês não imaginam o impacto que isto pode ter na vossa vida. Isto é só um cheirinho que eu fico muito feliz de dar, não é? Porque eu não venho aqui só a fazer uma live, não é? Que eu gosto e vejo lives de pessoas, mas para mim é contributo. Eu faço uma aula gratuita como faço uma aula do programa, como fazia as aulas do programa. Ok? Sobre os objetivos, e para fechar a aula, envolvam-se com eles. Os objetivos escritos, esqueçam a autossabotagem, não é? Ou pelo menos reconheçam-na, mas não lhe deem muita voz. Envolvam-se com os objetivos sem medo e sem desculpas. A escrita, o facto de vocês escreverem, o que é que permite? É um registro energético. Porque depois, mesmo como os mantras, que nós vamos falar na próxima aula, o que interessa é que vocês mentalizem. Chega um ponto que aquilo já está mentalizado. Vocês veem em todo lado, vocês veem sinais, até na rua. Tudo é sobre aquilo. É literalmente como estar apaixonado. Tá? Só que acaba por ser algo que é mais equilibrado, porque aqui nós estamos a falar nos 4 elementos e quando estamos apaixonados só vemos aquilo, não é? Minhas queridas, obrigada pela vossa presença. Quando é que nós vamos estar? E aqui esqueci-me do ponto 7, que era revejam o conteúdo. A repetição ajuda a que o vosso cérebro vai cada vez mais encontrar estes temas e vai cada vez mais encontrar as tais soluções que nós aqui vamos procurando. Sim? O que é que vai acontecer agora nos próximos tempos? Dia 7 e 8 de novembro, já não falta muito, vamos ter as aulas 6 e 7
em que vamos falar de pensamento e comunicação. Dentro deste tema está a questão dos mantras, está a questão de como é que nós usamos o nosso vocabulário, o que é a mente, o que é o pensamento, o que é a palavra, sim? As aulas são sempre às 10 da manhã, as próximas então são dia 7 e 8 de novembro. O link é sempre o mesmo, sim? Questões que vocês tenham, enviem-me e-mail. PDF destas aulas todas já atualizado, todas as aulas que já aconteceram até hoje, estará pronta amanhã, quem quiser me enviar e-mail a pedir, está bem? E até breve. Muito grata.